Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindos, meus amigos entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje estamos no episódio 114 do seu Juriscast. Vamos falar aqui sobre a autoridade, como você obter e multiplicar a sua autoridade aí no mundo jurídico, em especial se você estiver no início da sua carreira. Isso faz muito sentido e é uma preocupação bastante recorrente que eu ouço por aí, então fique até o final que você vai aprender bastante com o nosso convidado de hoje. Mas antes, um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille. Sim, este curso que tem mais de 25 anos de história, tem o selo OAB Recomenda e que incentiva que tenhamos essas discussões qualificadíssimas sobre o mundo jurídico aqui no Juriscast. Muito obrigado ao curso de Direito da Univille. Se você quiser conhecê-lo um pouquinho melhor, basta acessar univille.br/direito. Lembrando também que estamos em vídeo no YouTube e no Spotify. Se você quer assistir os nossos rostinhos, fique à vontade. Nesses dois canais estamos em vídeo. Em todos os demais canais de consumo de áudio podcast, estamos em áudio para você ouvir aí onde estiver, sempre que quiser aprender um pouco mais sobre diversas temáticas do mundo jurídico. Tudo bem? Bom, vamos ao que interessa, vamos ao nosso convidado que vai falar com a gente sobre esta obtenção, multiplicação de autoridade no mundo jurídico. O convidado de hoje é o Luciano Fernandes, que é sócio e diretor jurídico da Septem Capulos. Ele é advogado atuante com direito tributário e empresarial e sócio de escritórios em Goiânia e Guangzhou, na China. Também é palestrante e autor do livro 101 Dicas de Direito Empresarial. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui hoje no programa. Cumprimento aí todo mundo que está nos ouvindo também. Eu espero que hoje a gente possa bater um papo muito legal. Com certeza, pelo menos um pouquinho, a gente conseguir agregar no conhecimento de cada um. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Imagina, eu conheci você, né, e a Septem Capulos em outro podcast, lá no Doutor Startupcast, e achei a temática legal e pensei, poxa, vamos trazer esse tema aqui para a galera do Juriscast, que tem muita gente que acaba perguntando sobre como se tornar referência nas suas respectivas áreas de atuação, né? O direito é tão amplo e você é um bom exemplo, por isso que você está aqui, né? Todo Juriscast tem sempre um especialista, alguém com uma experiência prática para compartilhar com a gente. E como as pessoas que estão nos assistindo aí no Spotify e no YouTube estão vendo, somos jovens, né? Você é uma pessoa bastante jovem e é muito legal quando a gente tem alguém aqui de sucesso, bem sucedido e que, né, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, que é sobre termos um pouco mais de visibilidade na nossa atuação jurídica. Então, Luciano, você como advogado, bastante atuante aí pelo teu currículo, você entende que é normal que os jovens advogados, até os advogados nem tão mais jovens assim, tenham dificuldade nessa ideia de obtenção, quem sabe até de definição de uma área de atuação e, por consequência, de obtenção aí de autoridade nesse meio? Você entende que, na sua visão, né, quais são os principais desafios que você enfrentou, que é normal enfrentar no início da carreira, que você, com a sua experiência, com a sua trilha, já passou e pode compartilhar com a nossa audiência? Excelente, Thiago. Na verdade, eu vejo muitos desafios, né? Não é nada fácil você ser jovem no mundo jurídico. Eu falo isso sempre. Porque, veja bem, você vai contratar um advogado que vai fazer um grande serviço para a sua empresa de planejamento tributário. E é um advogado extremamente jovem. O que automaticamente todas as pessoas ligam? Bom, você é jovem, não tem tanta experiência, logo não vai ter tanta qualidade técnica para me atender naquilo que eu preciso. Então, acaba sendo um desafio enorme você conseguir construir, de certa forma, reputação na sua carreira e, acima disso, você conseguir se vender para conseguir ter o objetivo final, que é auferir honorários, que é o que todo mundo busca, né, finalisticamente. Então, sim, é um desafio enorme. Eu enfrento isso até hoje. Já tive casos aí, depois a gente pode até conversar mais profundamente sobre isso, mas casos super engraçados com relação a essa questão da idade. E como é que a gente pode pensar, né? O que eu fiz, né, na minha estratégia, que eu sempre digo é que não existe uma receita de bolo.
né? É muito difícil você chegar, chamar o Luciano e falar assim, poxa, você é uma referência, mas existem outros muito melhores. E o que você fez para poder chegar até lá? Então, de certa forma, é o que deu certo para mim, mas são muitas dicas que eu acredito que são válidas e muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje podem se valer dessas dicas para poderem alcançar bons resultados também. Primeiro, capacitação técnica. Eu acho que isso chega a ser mínimo, mas é muito importante, né? Hoje você senta na frente de um cliente, você precisa dominar, né? A minha área é direito tributário empresarial. Então, já não é nada simples, pelo contrário, tudo muito complexo, muito novo. Sim. E o tipo de público que eu atendo, desde sempre, são empresários, né? Em regra, empresários, pessoas que têm negócios. E esse tipo de público é um público muito custoso. Por quê? Porque os caras sabem na ponta da língua, Thiago, eles sabem a alteração legislativa que está acontecendo ainda, está em trâmite. Então, se você não tiver um preparo técnico muito bem feito, você é engolido numa reunião. E ali é a hora do show, vamos dizer assim, né? Então, é óbvio que você não vai dar soluções para o seu cliente ali na hora. Muitas vezes você precisa estudar. Mas quando você tem um preparo técnico, sabe do que você está falando, você acaba transparecendo essa imagem de autoridade de uma maneira muito mais eficiente. Várias outras técnicas, né? Quando a gente pensa em construção de imagem, autoridade, a gente está falando aqui de uma série de coisas. No mundo jurídico, por exemplo, produção de artigos científicos, produção de textos. Isso eu penso que é até uma via de mão dupla. Eu escrevia muito mais, inclusive preciso retomar esse hábito mais uma vez, mas eu gosto muito de escrever e eu acho isso muito bacana, por quê? Primeiro porque você é forçado a estudar um tema, você não vai publicar um artigo em sites renomados como Migalhas, ou tem artigos publicados na Thomson Reuters, qualquer coisa é baboseira escrita, então você precisa fazer uma coisa muito bem feita. Isso te força a estudar esse tema, isso é muito bom, né? Então força você a ter um estudo próprio. E, ao mesmo tempo, isso passa a ser referência. Poxa, todo mundo olha a rede social do Thiago e fala assim, cara, o Thiago escreve artigos científicos, publica no Migalhas, no Conjuro, grandes revistas jurídicas, e a gente sabe que tem ali, de certa forma, um filtro, né, para poder passar artigos. Então, é um tipo de construção, mas todo esse preparo, eu imagino que ele é muito importante, né? E um preparo que ele vai não só da parte técnica, mas em uma série de outras questões, né? Você saber se comunicar, saber se portar numa reunião, por exemplo, ter interdisciplinaridade e principalmente parceiros, né? O que acontece muito? Eu, contando um pouco da minha história, eu já passei por alguns escritórios, tive sempre esse desafio. Uma vez fui coordenador de uma equipe em um escritório de médio porte, umas 40, 50 pessoas. Eu era coordenador de uma equipe de 10 pessoas. Eu era o mais jovem da minha equipe e era o que coordenava. E tinha um membro da nossa equipe que tinha o dobro da minha idade. 2 especializações, 3 especializações. E você precisa ter um jogo de cintura muito grande, né? Para você conseguir ter autoridade, conseguir coordenar, saber de uma série de questões ali que não são só jurídicas, mas são outros tipos de habilidades, que é lidar com pessoas, lidar com comunicação, com um ambiente que muitas vezes é um ambiente hostil, né? Escritórios de advocacia são ambientes muito competitivos em regra. Então, são uma série de questões que a gente tem que ir construindo, essa questão de autoridade, uma série de pontos que a gente tem que levar em consideração, trabalhar, aperfeiçoar, melhorar a cada dia. Você falou uma coisa muito importante, né, que é escolha diária. Isso eu vejo que é um desafio gigantesco, né? Como escolher? Na minha opinião, é o primeiro passo para você construir autoridade. Por quê? Porque se você é autoridade em algo, você precisa ser especialista em algo. Não tem como a gente ser autoridade quando você é especialista em LGPD, proteção de dados, tributário, empresarial e criminal. Não tem autoridade generalista, né? Exatamente. Muitas vezes você pode ser expert em determinados nichos. Exemplo, você trabalha na área médica. Dentro da área médica, você é especialista em direito empresarial, trabalhista, você consegue circular, mas tem ali uma grande área na qual você é o especialista. Caso contrário, vai faltando muitos argumentos ali para você realmente se portar como um especialista, como uma autoridade.
Então, essa escolha é de suma importância. Como fazer isso, né, que é um grande desafio? Prática. Então, se você tem a oportunidade de estagiar, trabalhar no escritório, trabalhar em determinado lugar que você vai desenvolver aquela área, isso é ótimo. Que você desenvolve prática e entende. Poxa, isso é para mim, isso não é. Mas se você não tem, estudar jurisprudências, cursos curtos, de curta duração, já fazendo até um merchandising nosso dentro da Septum Capital. A gente trabalha muito com conteúdos de curta duração que são voltados para a prática, e não só nós, mas outros tipos de conteúdos como esse, que são muito interessantes, vale muito a pena. Então, isso traz muito essa visão de qual área escolher, por onde eu sigo, te dá esse norte. Legal. Legal que você falou do Septum Capulus. No outro podcast que eu estava ouvindo, estava vendo a explicação das 7 xícaras e tal, e show de bola. Dá para ver que você tem uma experiência bastante ampla, né? Apesar de muito jovem, claramente você já suou bastante a camisa aí, e isso é um mérito seu, logicamente, mas que normalmente essa experiência vem a um custo, né? Vem a custo do nosso tempo, que é o bem mais valioso que nós temos. Então, é legal também que você compartilhe um pouquinho da sua história, né? A gente leu ali no início o seu currículo. Poxa, você tem o seu escritório, você tem uma relação lá na China, você tem a Septum Capital. Fala pra gente um pouquinho de tudo isso, porque são experiências complementares, mas diferentes entre si, que certamente também te dão um pouco mais de embasamento para estar aqui nos mostrando que podem existir mais planos ou mais objetivos ao longo da carreira, né? E como é que você faz para lidar com tudo isso? Para onde que você foi primeiro? Como é que foi essa estrada nessas decisões do que fazer? Explodiu de um lado, faltou tempo do outro. Como é que você decidiu entrar em tudo isso e como que você tem lidado com isso tudo até hoje? Essa é uma pergunta muito legal. Esse ano, curiosamente, fazem 8 anos desde o primeiro dia que eu sentei numa cadeira de uma faculdade de Direito, né? E isso foi legal, que foi marcado justamente com um convite para eu lecionar na mesma faculdade em que eu me formei, né? Isso, para mim, é muito gratificante. E a gente está falando justamente sobre isso, né? Histórico. Como é que surgiu? Eu lembro que há 8 anos atrás, quando eu sentei na cadeira da faculdade de Direito, a gente fica muito ansioso, a gente não sabe para onde é que a gente vai, o que a gente faz, e aí, como é que funcionam as coisas. Eu nunca tive padrinhos que foram advogados, não tem ninguém na minha família que é da área jurídica, ninguém, absolutamente ninguém. Então, era um novo caminho a ser desbravado, e isso gera uma ansiedade muito grande. Desde sempre, eu sempre busquei a experiência, ter experiência, estagiar. Então, eu comecei trabalhando profissionalmente na área comercial, um pouco antes de começar a faculdade. Logo na área comercial, tive a oportunidade de estagiar e ir para outras empresas e escritórios também. E isso foi fundamental, né, para poder adquirir mais conhecimento de uma maneira mais acelerada. E, finalisticamente, eu estava no escritório, que é esse que eu comentei, que era coordenador de equipe. Por uma questão de desavença profissional, eu pedi desligamento do escritório. Eu já vinha trabalhando muito tempo ali, já tinha formado, já tinha acabado de ser advogado, estou muito jovem na advocacia, não que ainda não seja, mas naquela época, assim, 1 mês de OAB, por exemplo. Apesar de já ter clientes, já atuar, né, isso é uma coisa legal, importante pontuar, que o fato de você não ter uma carteira da ordem não te impede de ter clientes. Você não pode assinar, você não pode prospectar clientes nem atendê-los. Mas você pode ter um parceiro, que é o seu colega, que vai atender o cliente junto com você, assina tecnicamente o caso, e você atua como assistente, por exemplo, que era algo que eu fazia muito. Então, ainda na minha graduação, já tinha clientes, eu sempre tive essa veia muito comercial, né, Thiago, de prospectar, ter oportunidades, e eu acredito que isso foi um grande diferencial em questão de carreira. E aí, nesse último escritório que eu estive, pedi desligamento, já vinha trabalhando num projeto pessoal de abrir o meu próprio escritório há um tempo, e interessante o que você falou de questão de tempo, que realmente assim, foi um período extremamente turbulento. Minha esposa hoje prova, consegue comprovar do que eu estou falando, e tinham dias assim que eu trabalhava até 2, 3 horas da manhã,
Não que isso seja ideal ou saudável, mas era a necessidade do momento. Durante o dia, estava no escritório que me demandava muito, né, de atuação, não só de trabalho técnico, mas de coordenação de toda uma equipe, responsabilidade envolvida. Eu tinha mais de 800 processos junto comigo. E, além disso, estava buscando desenvolver ali o meu próprio negócio, né, a minha prospecção de clientes. Já era um projeto voar em carreira solo. Então, eu já tinha percebido que ali eu não conseguiria mais crescer tanto por questão de percentuais, salário, etc., tempo, uma série de questões que eu decidi, particularmente, abrir meu próprio negócio. E não é fácil você ter uma transição de um salário que você tem ali uma expectativa todos os meses de estar recebendo e, ao mesmo tempo, você abrir um negócio que você está 100% no variável. Então, você sai de algo que é certeza, entre aspas, para algo que é extremamente variável. A advocacia é volátil. Então, existiu um trabalho ali de alguns meses, 6 meses, 1 ano, quase que concomitante na minha atuação nesse último escritório que eu passei, justamente para desenvolver essa carteira de clientes, processos, conseguir ter um volume ali que conseguisse me sustentar para que eu pudesse voar em carreira solo. E aí vem as coincidências do destino, né? Eu digo que as coisas são muito interessantes como elas acontecem. Pedi desligamento, eram 3 sócios de um escritório. Meses depois de eu me desligar, tive a notícia que um desses 3 sócios, tinha se retirado da sociedade. Saiu, permaneceram 2 e saiu 1. Sempre tive uma ótima relação com os meus ex-chefes. Liguei para ele e falei, poxa, ele não atua em direito tributário. É uma pessoa muito legal, tem muito conhecimento, tem relacionamento com pessoas. Por que não fazer uma parceria? Foi então que anos atrás, esse ano acho que vão completar 2, 3 anos, a gente sentou junto no restaurante e falou assim, vamos então fazer uma parceria? E a coisa evoluiu a tal ponto que hoje nós somos sócios. Então, isso foi muito interessante. Hoje somos sócios. E aí onde a gente vem até como superar desafios, né? Você tem um sócio que é o dobro da minha idade, mas que não atua em nada do que eu atuo. Então, a minha parte técnica é minha, eu domino, e não só a parte de gestão do escritório, sou eu que faço também, que eu gosto muito. E ele já é um cara de relacionamento, conversa muito. Então, a gente juntou a fome com a vontade de comer. Muitas vezes, você tem um cliente para atender, e aí tem todo esse paradigma, né, do advogado muito jovem. Poxa, chama alguém experiente, chama meu sócio, fala, você vai sorrir, acenar, conversar, concordar e ir embora. Só isso. Pinguim do Madagascar, né? Exatamente, mas o fato de ter uma presença ali que traga esse peso, vale. Isso ajuda muito, né? E eu digo sempre, independente da idade, se você tem a oportunidade, não vá a um cliente sozinho. Vá sempre de 2, no mínimo. Se é um bom contrato, um bom cliente, e aqui o bom é totalmente variável, né? O bom para o Luciano de 5 anos atrás era X, hoje é outro X, mas se é um bom contrato para você, enquanto profissional, vá acompanhado, vá de 2, chama um colega, chama um amigo, um parceiro, porque isso reforça a autoridade. Não fica aquela questão de, poxa, ele é jovem, muito novo, sozinho. Então, esse é um pouco da minha história. Também já passei por carreira pública, só para pontuar rapidamente. Eu já fui procurador da União, numa autarquia federal por alguns anos. Foi uma experiência breve, mas muito proveitosa. Assim que finalizei a minha graduação, já emendei em especializações. Então, tem o LLM em Direito Empresarial também, pela Fundação Getúlio Vargas. Estou fazendo agora o MBA em Gestão Empresarial, nada a ver com Direito, mas são soft skills muito importantes, que a gente trabalha no dia a dia. Eu senti essa necessidade, então também estou seguindo essa especialização. E não para nunca, né, Thiago? A gente sempre está fazendo alguma coisa, é um curso, acho que o conhecimento é inesgotável. Se tem uma coisa que não para, é a vida de um advogado de ponta, né, de elite, que precisa estar sempre estudando, se atualizando, porque o mundo não para a gente entrar nessa roda gigante, né? A gente tem que estar correndo junto para pegar esse movimento e entrar nele, senão fica para trás mesmo. E fala um pouquinho sobre a Septem Capulos, porque aqui é outra coisa, né? Um complemento, mas também acaba entrando aí
gosto, aventura, desafio, também é jurídico, mas também não é, né? Como é que foi essa decisão aí? A CEPT é uma loucura, né? Assim, uma loucura que deu muito certo. Então, fantástico. Foi um dos pilares, inclusive, que me auxiliou muito nessa questão de estruturação de carreira, porque muita gente pensa, vou advogar e coloca todos os ovos numa cesta, mas atividade comercial, e a advocacia é uma atividade comercial, você precisa de diversificação, de riscos. Se não for em nichos diferentes, que sejam em atuações diferentes, porque se você depende 100% de uma coisa só, você tem um risco muito grande. Bom, a CEPTEM surgiu em 2018, então esse ano vão fazer 6 anos já de existência, em outubro. Era um projeto muito ambicioso, porém extremamente embrionário, né? Aquela inquietude, né? Eu digo que eu sempre fui um aluno muito inquieto. E os meus sócios da CEPTEM também têm o mesmo perfil. E aquela questão da gente perceber que a faculdade ela é muito importante, mas ela está longe de te trazer um mercado de trabalho que é realidade. E aqui eu digo assim, eu tenho a oportunidade hoje de conhecer alunos que estudam nas melhores instituições do Brasil, eu não vou citar nomes, as top 5, e eles têm essa mesma dor. O que é? Poxa, eu estou preparado para o mercado, do ponto de vista prático, networking, em habilidades que não são só o direito. A gente falou aqui que você não precisa só saber a parte técnica, isso é o básico, embora seja muito importante. Você precisa de muitas outras ferramentas que são importantíssimas. Foi daí que surgiu a CEPTEM, dessa inquietude, né, da gente poder trazer tudo isso. Então, hoje nós temos milhares de alunos, são mais de 5 mil alunos no Brasil e no mundo inteiro. Já tivemos aqui conosco dezenas de milhares de alunos. E qual é a nossa proposta? A CEPTEM Campus, ela é uma ferramenta de assinatura, como se fosse Netflix, você paga ali por mês, e lá você vai ter acesso a dezenas e dezenas de cursos, que são cursos que têm uma pegada extremamente técnica, prática, né? Ou seja, vamos falar sobre direito tributário? Nós vamos falar sobre direito tributário do ponto de vista aplicado, técnico. Como é que funciona na realidade? Vamos pegar o auto de infração, vamos ver juntos como é que a gente elabora uma defesa nesse sentido? E para isso, não é qualquer pessoa que vai falar sobre direito tributário, mas é um professor que tem muita experiência, uma pessoa que atua e respira com isso todos os dias. Além disso, a gente traz muitas mentorias, que para mim é um momento assim, fantástico. Eu tenho isso não só dentro da CEPTEM, mas na vida como geral, isso é até uma dica para quem está nos ouvindo. Respire pessoas que são pessoas bem-sucedidas. Então eu quero saber o que o cara que tem um escritório que é 250 milhões de vezes maior do que o meu, o que ele faz, o que ele come, por onde ele anda, quais são os erros e os acertos dele, o que ele tem de visão estratégica. Se eu puder estar respirando mesmo o ar do que ele, isso é muito legal. E é o que a gente faz nas mentorias, a gente convida grandes profissionais, Chico Mosnick, do BMA de São Paulo, Cagé da Machado Maia, Ana Paula Martinez, que já foi eleita 2 vezes, melhor advogada do mundo, e vários outros profissionais para falar sobre carreira, erros e acertos, trajetória. E isso é fantástico, a gente aprende muito com pessoas que já chegaram lá. E por fim, nosso último pilar dentro da CEPTEM é networking. Então a gente hoje estimula muito parcerias, tira dúvidas. Poxa, você tem uma comunidade lá de milhares de pessoas que são desde estudantes de direito, que estão no primeiro dia da faculdade, até profissionais que têm 50 anos de experiência, juízes, procuradores do Estado, pessoas que estão lá em Portugal, na Alemanha, na África, que entendem direito trabalhista portuário, direito penal cibernético. Então, é muito legal. Quando você precisa, né, desse apoio de network, é interessante. É, inclusive, uma dica, né, para quem está em casa, que busca aí qualificação, preparo, networking. Então, é um ambiente muito legal. Sou suspeito para falar, mas a ideia é muito fantástica e a cada ano que passa a gente sempre vem aprimorando, a adesão tem sido extraordinária e é sempre uma crescente. Então, é um projeto assim, fantástico, brilhante. Maravilha, você acabou de ser rotulado, Luciano, como embaixador aí do inconformismo, né? Tá sempre em busca de algo para fazer, algo para se incomodar de um jeito diferente e pelo jeito tá indo muito bem nisso, né? A sua essência aí tá ficando clara, a tua autoridade em fazer
bons negócios aí, boas ideias no mundo jurídico. Legal para o pessoal ouvir que é normal ter medo, né? É normal ter dúvidas, é normal não ter certezas, mas como você quase te parafraseando, né? Em especial no início da carreira, não dá para a gente se paralisar diante da dúvida, né? A gente precisa escolher um caminho, porque senão a gente vai ficar parado para sempre. Precisa dar o primeiro passo, escolhe uma direção e vai. Então, legal comprovar para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui, que, poxa, tem jeito, é só você ter vontade, ter um ímpeto aí de transformar algo e bora fazer acontecer. Então, legal de ouvir os seus causos aí, suas histórias. Para você que está ouvindo, ficou curioso, a gente vai deixar o link aqui da Septem Capulos para você poder acessar, para você poder se inscrever lá também. Com certeza, conhecimento nunca é demais. A gente está aqui no Juriscast, nosso propósito aqui é compartilhar conhecimento, porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente faz ele se multiplicar, né? A gente acaba criando aqui um ecossistema jurídico mais próspero para todos nós que estamos em busca de mais conhecimento, né? Então aproveite essas oportunidades, estão aí para quem tem a garra e a vontade de buscá-las. Bom, seguindo aqui, já entendemos aí as suas áreas de atuação, tua história. Nos fala um pouquinho sobre erros também. Às vezes a gente fala só mostra os confetes das histórias de sucesso, mas elas também têm dificuldades, têm percalços e para chegar no ponto de ser considerado uma referência, né, uma autoridade em determinada área de atuação, em determinada especialidade, é normal que a gente erre nesse caminho, né? É assim que a gente vai adquirindo experiência. Então, vou te fazer 2 perguntas. A primeira, se você tem aí alguma história, algum caso para compartilhar sobre seus próprios erros, seus próprios aprendizados, e o que você vê nos outros advogados, né? Você está aí investindo muito em networking, você conversa com muita gente, interage com muita gente. O que você vê que nos demais, nas pessoas, às vezes é comum, né, na visão deles, fazer algo ou esperar algo que na sua visão, isso que é um erro ou podia ser diferente. O que você recomenda para esse pessoal do ponto de vista de fazer ou deixar de fazer algo que é bastante comum? Thiago, em primeiro lugar, eu digo o seguinte: errar a gente erra todos os dias, a gente erra sempre. E eu não me arrependo dos meus erros, né? Porque, em que pese ter errado sim, foram esses erros que construíram os outros acertos. Então, assim, tudo é uma construção, né? A vida a gente não só leva, a gente apanha, mas a gente tem que levar o lado positivo disso. Eu gosto muito, inclusive, até fugindo um pouco da pergunta, eu acredito muito assim, em questão de mentalização, programação mental. Isso é muito importante. Pode parecer baboseiro para quem escuta a gente, né? Mas eu gosto de programar, pensar que os erros são as engrenagens para os futuros acertos, da gente mentalizar a prosperidade, mentalizar as coisas boas que vêm. Isso tudo é parte de uma grande programação que a gente faz da gente mesmo, da gente sair da inércia e fazer acontecer. E é aquele ditado que é a velha máxima, né? Faça. Se é bem feito ou não, faça. Porque você cria movimento. E errar é parte do processo, a gente erra. É óbvio que quando a gente trabalha com direito, talvez menos do que a medicina, mas de uma maneira indireta você lida com a vida das pessoas. Então, existe uma responsabilidade nas suas mãos muito grande. E isso sempre me preocupou muito. Então, assim, hoje a gente vai ficando mais casca grossa, mas até hoje eu sinto, assim, como se fosse meu. Então, se tem um processo na minha mesa que eu sei que é importante para o cliente, eu cuido dele como se fosse meu. Preocupante para mim como é para o cliente, porque é uma responsabilidade muito grande. É um erro seu, você pode causar o fim de uma empresa, um problema gigantesco para uma pessoa, mais um problema, ela chegou com um problema para você, saiu com 3, então é uma responsabilidade muito grande, e isso deixa a gente bastante preocupado. E com relação a erros, tive vários erros, inúmeros erros, posso citar aqui alguns, né? Erro de cálculo, quando eu fui abrir meu próprio escritório, pensava, a conta é tanto, né? É um local, tanto,
E, puxa vida, a gente vai vendo como é a realidade, e olha que eu sou assim, muito, modéstia à parte, sou muito bom nas contas, né? Adoro fazer gestão, e a gente percebe que não é bem assim, né? Então, existem outras variáveis que muitas vezes a gente não pensa. Já aconteceram também em determinadas situações de cobrar barato, com medo, né? Falei assim, poxa, o negócio é grande, sou muito jovem, estou com medo de cobrar muito caro e perder o cliente. E depois descobri que você poderia ter cobrado muito melhor, não se apegado nessa questão de experiência, porque para o cliente isso já tinha sido superado, não era mais um problema. E um outro erro também, a gente deixar mais completa ainda, talvez, eu digo isso um pouco de mim e também um pouco da experiência que eu vejo nas pessoas. Network é fundamental. Isso aí é fato. Para quem quer desenvolver a advocacia comercial, é tudo. Vou dizer nenhum, mas é muito raro o escritório pegar o Thiago, que é um excelente advogado tributarista. Não vai pagar um salário fixo para o Thiago de R$30 mil. No escritório, não conheço. Agora, se o Thiago é um cara que tem potencial de prospecção de clientes, geração de receita, ganha livre variável, aí o céu é o limite. Então, um erro muito comum, foi um erro meu no início, depois eu fiz uma correção de rota, é você focar muito em networking somente jurídico. Participar muito de movimentos de OAB, movimentos de palestras ali, muito de questões de advogados. Poxa, os caras são seus parceiros, trazem negócios, eu tenho advogados que são parceiros, trazem negócios, é ótimo, mas você não sai do seu mundinho, não sai da bolha, sabe? Isso é importante. Você expandir um pouco mais. Então, eu tenho um grande colega, que ele é excelente, muito bom. Ele é melhor do que eu do ponto de vista técnico. E ele tem um grave problema, já falei para ele. Participa muito de movimentos classistas de OAB, conselho de não sei o que de OAB. Gente, isso é ótimo, traz autoridade, é bacana, mas será que não está tomando um tempo enorme da tua atuação e não está gerando nenhum resultado? Porque eu vejo as coisas resultados. Vou dar um exemplo. Fiz uma especialização. Cara, bom, deu resultado? Deu resultado. O que eu aprendi de questões técnicas eu apliquei na prática e o meu retorno financeiro cobriu o valor que eu paguei, fiz boas parcerias, então valeu a pena, deu resultado. Ah, Luciano, você escreveu um livro, deu um trabalho enorme, deu um trabalho, mas dá resultado do ponto de vista de autoridade, você poder falar isso para as pessoas e se colocar como autoridade? Sim, então a conta é positiva. Então, pensar nessas questões. Muitas vezes as pessoas estão imbuídas ali naquela questão de, não desmerecendo, é importante também, é muito importante, mas o foco fica tão convergido que você não sai da bolha. Então você não entende onde é que um empresário, dono de uma indústria, ele está. Onde é que um empresário, tem um comércio ali, o seu José, que é o seu cliente potencial, qual é a dor dele? Onde é que ele está? Como é que ele vai te ver? Como é que você vai chegar até lá? Então, isso é um erro muito grande. Outro erro também, que agora me veio na cabeça, explorar pouco marketing. Eu sempre fui muito privativo no meu marketing. Então, eu era aquele cara assim, low profile, né? Então, Instagram fechado, pouca coisa, não publica nada. E, sinceramente, Thiago, é possível, tem gente que tem essa pegada, mas nós somos da área comercial. Não dá para hoje em dia você viver numa era da tecnologia que você não está lá, você não tem um portfólio, você apresenta quem é o Luciano do ponto de vista técnico, o que ele faz, com o que ele reúne, qual é a palestra que ele deu aula de algum lugar, escreveu um artigo, escreveu um livro, participou de uma aula, uma especialização, fez um mini curso. Isso é seu portfólio. Hoje, quando a gente vai contratar um profissional, diz você, quando você vai contratar alguém, geralmente ou é indicação, ou você pegou o nome de indicação, ainda foi no Instagram, procurou essa pessoa, ou foi no LinkedIn, ou foi no Google. Geralmente a gente faz isso, a gente olha. Então, a gente passa a perceber que ali é o nosso portfólio. E eu mudei muito essa minha percepção, percebi que isso foi um erro. E de um tempo para cá, já há bons anos, venho trabalhando mais essa parte de redes sociais, marketing.
E aí, de novo, a gente cai naquela máxima, né? São os erros que a gente percebe que a gente errou, mas que a gente acerta. Então, a gente apanha, mas leva o lado positivo. Isso acontece muito. Legal. A gente já fez alguns episódios aqui no Juriscast sobre marketing jurídico, sobre essa lógica de ajudar o advogado que tem dificuldade de entender alguns mundos fora o mundo jurídico, né? De fato, na graduação a gente não aprende administração, a gente não aprende gestão financeira, a gente não aprende marketing. Então, assim, não são todos os advogados que têm facilidade de lidar nessas outras esferas. Então, o marketing jurídico é um tema bastante recorrente por aqui e parte muito dessa vontade de fazer diferente, mas a gente sempre acaba chegando nesse ponto da autoridade que, poxa, não dá para ser especialista generalista, né? Você, ao se posicionar, e seja qual for a rede social que você vai escolher, seja como que você pretende se posicionar com seus artigos, né, em portais externos, artigos no seu próprio site, em alguma rede social, vídeo, áudio, seja como for, mas para que você seja relevante, você precisa se aprofundar, né? Poxa, você fez um livro aqui com 101 dicas. Não é qualquer um que faz um livro com 101 dicas. Tem que ter propriedade, tem que ter especialista, tem que ter especialidade, tem que ter experiência para conseguir adquirir essa autoridade. Então, eu assumindo aqui um pouco da segunda pergunta que eu lhe fiz, né, de erros que eu considero comuns, eu vejo muita gente vendo rede social como a rede social própria, uma rede social de, poxa, preciso postar algo, mas sem muito foco, né, sem muita especialização, sem muito pensar naquilo como parte do seu negócio. E você sabe o que eu escuto muito? Diga. Eu gosto muito de conversar com profissionais e algumas vezes eu faço algumas consultorias também, até pela CEP. E o que as pessoas dizem? Luciano, eu não posto porque eu não me sinto autoridade, não acho que fica legal. Muita gente me diz isso. E aí é onde eu digo para você o seguinte, não basta você ser, você tem que parecer. E às vezes você parece primeiro e depois você se torna. A rede social é muito disso. Hoje, se você for pegar tudo histórico, né, por exemplo, uma publicação minha de 3, 4 anos atrás, eu vou achar detestável, horrível, uma comunicação péssima, um linguajar horroroso. Eu faria tudo de novo. E não só de marketing, mas de texto, artigo. Se eu pego um artigo que eu escrevi há 2 anos atrás, nossa, dá vontade de rasgar e colocar no lixo e fazer tudo de novo. Mas faça, é onde a gente tem que sair da inércia. Você tem que ter um início, você aperfeiçoa, você vai melhorando. Podcast de vocês, eu tenho certeza que o primeiro episódio não é tão bom quanto o episódio número 50, porque você já terrível. Muito isso, né? Exatamente. Bom exemplo. Semana passada, vou aproveitar o seu exemplo de aprendizado, vou usar essa palavra para não dizer o exemplo de falha, mas eu fui encontrar o juiz, o doutor Alexandre Moraes da Rosa, e ele falando comigo assim, nossa, eu vi um artigo seu lá, muito ruim, não sei o que, não gostei e tal, poxa, deixa eu ver, antigo pra caramba, tava ruim sim, era outro momento, outra época, não tava legal, e faz parte, a gente evolui, né, me vi aí no seu comentário, porque, poxa, a gente segue se aperfeiçoando, né, o eu de ontem não é mais o eu de hoje, e não vai ser o de amanhã, e essa estrada nos ajuda a olhar para trás e ver, poxa, tem um caminho que a gente trilhou, e me vi naquele momento assim pensando, putz, é difícil receber uma crítica assim, ainda mais de um cérebro como o dele, né, poxa, de uma referência como ele, mas ao mesmo tempo foi muito legal dizer, poxa, vi lá atrás, de fato, melhorei, evoluí, tô fazendo coisas novas, tô melhor, e é assim que a gente percebe que tá evoluindo também, né, acho que às vezes a gente acaba focando muito no hoje, no agora e esquece de perceber que estamos evoluindo e não valoriza essa caminhada, essa evolução e espera às vezes os outros falarem, né? Você que falou aí do mindset de estar com essa frequência na positividade, poxa, às vezes a gente precisa se premiar também, precisa se reconhecer, tanto pro bom quanto pro ruim, né? Mas às vezes a gente pode se cobrar demais e tem coisa boa normalmente nesse pacotão chamado eu, né? E isso ajuda a não nos deixarmos abalar e manter o foco no futuro, manter o foco na autoridade que a gente quer ser e adquirir. E
a gente só vira autoridade fazendo, né? Quem não erra é porque não tá fazendo nada, tá parado, né? E a autoridade, como você falou, poxa, eu não me vejo como autoridade, mas se continuar assim, estagnado, não vai ser nunca. Então, assim, tem que começar, né? Tem que dar o primeiro passo. Sim, eu lembro muito até do meu desligamento do meu último escritório, né? O meu chefe me chamou de maluco. Falei pra ele que ele sair para abrir o escritório. Você tá maluco, né? Você vai abrir mão daqui, da carreira que você tem, para abrir um próprio negócio, você não tem nada. Eu não quero dizer que não vai dar certo, mas não disse quais essas palavras, mas foi isso que ele disse, não vai dar certo. E a gente tem que confiar muito, né? É lógico que a gente não pode ser a ponto de bater na burrice, que é insistir naquele erro que a gente viu que está fadado ao fracasso. Então, eu não tenho dó de dizer, olha, eu pensava isso, mas eu estava errado. Eu gosto muito aqui no escritório, eu escrevo o planejamento, né? A cada semestre, a cada ano. O nosso planejamento mudou várias vezes. Por quê? Porque a gente entendeu na prática, não era tão lindo quanto a gente pensava na teoria daquilo que a gente tinha escrito, mas você tem que ter discernição o suficiente, discernimento o suficiente para você poder abandonar coisas que você entendeu, que você acreditava que era bom, mas não é, e a gente tem que ter esse timing de poder abrir mão de certas coisas para você poder evoluir. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter muita perseverança. Algo que me preocupava muito assim, no início da minha carreira era como prospectar clientes. Como é que eu chegar até lá? Porque, principalmente na área tributária, não é uma área fácil de se ter clientes. Pelo contrário, é uma área difícil de você permear. São temas complexos, são honorários geralmente de alto valor agregado. Então, como é que você vai chegar no cara? E eu sempre tive uma visão, e aí não é certo e errado. Hoje a gente vê que tem para todos os gostos, mas eu particularmente gosto de ter menos questões de trabalho, de maior complexidade, maior valor envolvido, consequentemente. Então, esse é um perfil meu. Eu gosto de atender públicos nível A. Não tem nada de errado de você atender o cliente baixa renda, ticket baixo. Eu tenho colegas que eu conheço que faturam muito mais, mas muito mais que o nosso escritório, e o ticket médio deles é R$1.000 de honorários, R$1.500. Então, tudo é inteligência e estratégia, mas algo que a gente tem que ter muito, é papo de coach, mas é verdade, perseverança naquilo que a gente faz. Então, você tem que insistir, melhorar, replicar, aperta daqui, aperta dali, faz um ajuste ali, mas vai na trilha, confia, né? E investe energia. Tem um livro que eu gosto muito, de novo, papo de coach, mas para mim é muito, muito útil, que é Os Segredos da Mente Milionária. Adoro aquele livro, eu dirijo muito no meu carro, então eu passo no mínimo 1 hora no trânsito por dia, e eu resolvi deixar de ser estressado no trânsito, porque eu trabalho aqui numa área que é muito congestionada. Eles falam que é a Brigadeiro Faria Lima aqui do Centro-Oeste, né? E eu gasto meia hora para chegar na minha casa. Então, para sair do meu escritório para ir para minha casa. E um estresse enorme. Eu falei, gente, um dia eu recebi uma dica. Eu falei, escuta um livro no Spotify, um livro book, fantástico. Li 8 livros, escutei 8 livros do ano passado. Olha que incrível. Que dia que eu ia ter tempo de ler esses outros livros na minha casa? Não ia ter, mas aproveitei o tempo. Então, esse livro, O Segredos da Mente Milionária, fala muito isso, né? Tudo aquilo que você foca, expande. E é mais por verdade. Então, quando você coloca energia num projeto determinado, você vai buscando meios ali de como é que você faz isso acontecer. E aí a importância, até uma dica para quem está nos ouvindo, de não se perder muito. Eu vejo pessoas que são extremamente perdidas, né? Eu quero fazer isso, aquilo, isso, blá, blá, blá. Você se perde, porque tem tanta coisa para você investir, são tantos cenários diferentes para você poder pensar, que você fica perdido. E isso foi até um projeto de amadurecimento aqui do escritório, que a gente buscava ter um leque um pouco maior, e a gente percebeu, não funciona para a gente. Vamos cortamos, vamos focar nisso. E a gente vai focar e trabalhar dentro desses pontos básicos primeiro, e depois que a gente der certo aqui, tá caminhando, aí a gente pensa em outras coisas. Então, é uma dica importante, né, da gente ter esse foco, determinar. Lógico que não precisa ser super-homem. O pessoal fala que eu faço muito a minha propaganda,
E a gente tem que fazer mesmo, não tem nada de errado nisso. A gente tem que se vender. Mas eu não me considero assim, uma pessoa fora da curva, inteligente. Pelo contrário, tem um probleminha de atenção que eu preciso focar muito para poder conseguir. E tem muitas outras pessoas que conseguem de uma maneira muito mais fácil que eu, mas essa persistência, você fazer um pouco melhor do que a média, porque a média está aqui. Você consegue agregar um pouquinho de valor, pequenos detalhes, né, Thiago? Comunicação, feedback do teu cliente, você falar a língua do cliente. A gente tem que entender nessa nossa área jurídica, e aí vai mais uma dica também, para quem está buscando essa construção de autoridade, né? É um mix entre falar juridiquês e falar a língua das pessoas. Na minha área, que é uma área extremamente técnica, se você fala juridiquês demais, o cliente se perde, ele não vai entender o que você está falando, muitas vezes ele não vai compreender o escopo do trabalho que você quer executar para ele, e ele vai para outro advogado que talvez vai fazer menos do que você, mas que ele sentiu mais confiança, porque ele entendeu... Se comunicou melhor, né? Então você tem que entender qual é o momento. Tem momentos que eu falo grego mesmo, sabia? É estratégico. Fala para o cliente não entender nada, porque ele vai pensar assim, poxa, sabe do que ele está falando. E aí depois você vem no tecla SAP. Vamos traduzir para você o que é isso? Olha, é isso, é aquilo. Eu passei a trabalhar muito mais com desenhos, eu gosto de ilustrar. Né? Então, uma reunião minha, geralmente, tem PowerPoint, Prezi, a gente usa figuras, ilustrações, eu peço para o pessoal fazer desenhos mesmo, porque o cliente se sente muito mais tranquilo quando ele entende aquilo que está sendo executado. E uma grande reclamação, e aí é uma dica também para o pessoal de casa, é entender quais são as reclamações dos clientes em escritórios de advocacia. Vou já citar quais são. Falta de feedback, comunicação constante, que é algo tão simples. Essa é a principal. Muito simples de você fazer. Segundo, falta de comunicação com o profissional. O cliente não entende o que você está falando, e aí ele não vai querer te contratar. Não é porque você é jovem, porque você tem 70 anos de experiência, mas é porque ele não está te entendendo, e aí não chegou a comunicação daquilo que você está vendendo para ele, e não sentiu segurança em te contratar, porque ele está ali num terreno muito desconhecido. Então, buscar tudo isso são dicas importantes, até para a gente construir também a autoridade, e não deixa de ser as soft skills que a gente falou lá no início. Legal, meu amigo. Doutor Luciano Fernandes falando com a gente sobre a autoridade e um pouco mais, né? A gente já até extrapolou aqui o nosso tema. Por quê? Porque essas coisas estão todas conectadas. Falamos de visão, de história, de administração, de foco. Tudo isso influencia em você ser visto, ser percebido como uma autoridade. Falando em autoridade, tá aqui embaixo, aqui, ó, @Thiago Facchini. Convido você a me seguir aí nas redes sociais. Se você quiser conversar comigo, vai ser um prazer conhecê-lo e trocar essa ideia. A rede social é pra gente socializar, fique à vontade. Mas, acima de tudo, eu peço que você avalie esse episódio. Deixa aí sua estrelinha, seu joinha, seu coração, onde quer que você esteja ouvindo, assistindo esse episódio. Escreva aí pra gente o que você tá achando, o que você tá gostando, o que você gostou desse episódio, suas dúvidas, suas indicações de pessoas ou temas que você quer que a gente traga aqui pro Juriscast. Certamente vai nos ajudar a continuar produzindo episódios de alto nível como esse aqui, tá bom? Avalie aí a gente, vai ser uma alegria ler seus comentários e tudo mais que você quiser compartilhar conosco. Bom, o tempo voou, já quase uma hora de conversa aqui, o tempo voa quando a conversa é boa. Não fiz nada das perguntas que eu queria fazer, porque a conversa foi rolando bem, mas estou muito feliz. Mas para a gente finalizar aqui com chave de ouro, Luciano, deixa para a gente aí a dica de ouro aí para você, que você adquiriu na tua experiência e ao longo da sua jornada com relação à autoridade. Poxa, como é que eu viro uma autoridade assim como o Luciano é? Qual é a dica de ouro, o que você recomenda? E por fim, desculpa, deixa aí os teus contatos, redes sociais, endereço do escritório, o Septem Cápulos, deixa teus contatos aí pra galera poder te encontrar e continuar essa conversa que começa aqui, mas não acaba por aqui. Maravilha. Bom, Thiago, assim, são várias dicas, né? Pequenas dicas. Eu acho que entre o bom para o excelente, a diferença é muito pequena. Eu sempre cito um exemplo, eu adoro jogar tênis. Viajei agora, fui para outro país só para assistir um torneio de tênis. E o tênis, ele fala muito para a gente sobre a vida.
O tenista, os top 5 para os top 20 do mundo, poxa, você está entre os 20 melhores tenistas do mundo e entre os 5 melhores. Existe uma diferença enorme de jogo, enorme. E quais são as diferenças? Pequeníssimos detalhes. O que traz o cara a ser realmente a referência, tá entre os top 3, os top 5, são pouquíssimos detalhes, mas que trazem uma diferença gigantesca. A vida também é assim. Então, não existe aquele esforço homérico de, nossa, a gente tem que... eu desconfio muito desses coaches que dizem, pode às 3h35 da manhã, vá malhar, depois... A vida não é assim. Vamos falar sobre realidade. A gente tem dias que a gente está muito bem, a gente tem dias que a gente está muito mal, e assim a gente vai indo. Mas uma coisa muito importante é a gente ter consistência, dedicação, perseverança. Acredito que esse é um tripé muito importante, e uma pedrinha a cada dia. Uma pedrinha a cada dia. Cada dia 1% melhor. Porque não existe essa questão da gente correr, fazer uma meia maratona, você cansa, depois desiste. Então, a consistência e a persistência, eu acredito que elas são muito melhores do que aquela pessoa que quer fazer 10 pós-graduações ao mesmo tempo, que abraçar o mundo, no final não consegue fazer nada com qualidade, faz tudo ruim, logo ela cansa, ela se frustra e ela desiste. Consistência, persistência e determinação, acho que são uma receita ali muito comum das pessoas de sucesso que a gente conhece, que usam isso todos os dias. Boa dica, sucinta e fácil de entender, né? Que a gente falou sobre comunicação, ser entendido, né? A minha formação primária é na área de comunicação e é muito claro que a comunicação é uma responsabilidade do emissor, né? Se o receptor não entendeu, é falha do emissor. Você foi claro e sucinto, então adorei. Entendo que a audiência também vai conseguir entender. Botar na prática depende de você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. A gente está dando aqui a dica de quem já está fazendo, já está trilhando o caminho, tá? E por fim era isso, era te incentivar a deixar aí seus pontos de contato para que o pessoal consiga lhe encontrar e seguir conversando daqui para frente. Maravilha. Bom, minha rede social é Luciano Fernandes _LF. Estou lá no Instagram. É um prazer conversar com todo mundo que quiser mandar direct. Sempre troco uma ideia, aquilo que eu puder ajudar, claro, né? E da Septem, vocês nos encontram, Septem Cápulos. É um nome diferente, SEPETEN, Cápulos, da forma como se fala, CAPULUS, Septem Cápulos, que significa 7 cafés. É uma homenagem aí à nossa fundação há anos atrás, que eram 7 colegas tomando café. Surgiu o estalo de como é que a gente poderia trazer tudo aquilo que a gente explicou no início. Então, Septem Cápulos e Luciano Fernandes _LF. Maravilha, muito obrigado, Luciano, muito obrigado a você também que nos acompanhou até o final deste episódio do JurisCast. O negócio aqui é assim, a gente traz um especialista, a gente compartilha conhecimento e agora é com você aí do outro lado, multiplicá-lo, utilizando aí na sua rotina, na sua vida, colocando aí nos seus planos para, de fato, a gente fazer esse ecossistema jurídico cada dia melhor. Luciano, muito obrigado por ter dedicado esse tempo pra gente e, acima de tudo, por ter compartilhado tanto conhecimento conosco, tá bom? Eu que agradeço, Thiago. Foi um prazer enorme. Parabéns aí pelo JurisCast, um podcast fantástico. Sou super fã. E para mim, mais uma vez, é um prazer poder estar aqui, compartilhar um pouquinho do que eu sei. E eu espero que tenha ajudado. Nem que seja uma pessoa, que eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença. Prazer, muito obrigado pelo convite. Maravilha, foi um prazer, obrigado, Luciano, obrigado novamente então a cada um de vocês que acompanha os episódios do JurisCast. Este é o episódio número 114 e é graças a vocês e por vocês que a gente está aqui sempre buscando especialistas para a gente compartilhar conhecimento. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou até o final deste episódio. Quinta-feira que vem tem mais um episódio do JurisCast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau. Você ouviu o JurisCast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.